Vamos lá, Cris. Vamos. Antes de mais nada, eu sei que hoje as redes sociais, o mercado digital tá bombando muito, muito rápido. A gente tem muita coisa para falar, mas eu acho importante, principalmente as pessoas que estão começando agora, saber como que era lá atrás. Você que tem esse know-how de 22 anos, trabalhando em comunicação, em marketing, trabalhou com empresas de eventos, nós nos conhecemos fazendo eventos. Como que era? Como que a roda girava lá atrás? Era só nos livros? Conta um pouquinho pra gente. Vamos lá, o marketing ele é um grande guarda-chuva, né? Então, embaixo, dentro do marketing, da comunicação, a gente tem os eventos, a gente tem as ações promocionais, hoje a gente tem o digital, né? Então, o digital ele não é tudo, ele é uma parte, né? O que existiu, ele não deixou de existir. Ainda existe. Tá os autores, né? O Kotler, digamos que é o pai do marketing, ele ainda existe. Tudo que ele ensinou ainda é válido. A questão é que hoje a gente tem mais coisas para aprender, né? Não foram eliminadas essas coisas todas. E antigamente era tudo muito analógico mesmo, né? Então, na época que eu estudei, era ir para a faculdade e, assim, o máximo de tecnologia que a gente tinha era o PowerPoint lá para fazer as apresentações. E até nos próprios eventos, né? Assim, se você pegar evento que ele é um mercado gigante e é uma ferramenta de marketing, né? As empresas usam para se relacionar, para vender, para tudo isso. Se você faz uma feira, você está falando de promoção, você está falando de venda. Se você faz um casamento, você está falando de social. Você faz um lançamento de um produto. Então, enfim, tem N tipos de eventos. E que hoje também a tecnologia veio para agregar, né? Então você traz experiências para os eventos, você traz simulações, você traz tudo isso. Mas a produção não deixou de existir, né? O trabalho só mudou. O ser humano tá ali. O ser humano está ali, você não deixou de ter aquele trabalho de pré-produção, de produção. Você só está orçando coisas diferentes. Mas quando a gente, lá no começo, a gente não tinha tanta clareza, talvez, de como as coisas eram e funcionavam. Hoje, com a internet, isso fica muito mais rápido, muito mais fácil, né? Então, lá na era mais analógica, digamos assim, eu falo que, assim, eu fiz um curso de gestão de eventos, mas nada como a prática, né? No curso de gestão de eventos, você não vai aprender de se desdobrar com alguma coisa que deu errado. Você montou um evento, mas vai começar a chover. O que eu faço agora? Não contratei cobertura. Exato. E não é só isso, né? Às vezes a cidade parou, às vezes alguma greve. Então, isso tudo influencia. Não vai chegar exatamente. A tempo. E aí você faz o quê, né? Então, só vivendo mesmo que você vai entender como que você vai ter que fazer aquele corre, né? E foi muito engraçado, que daí, aproveitando o gancho aí de eventos, na época eu trabalhava no INSPER, que é uma faculdade grande, eu era coordenadora de eventos lá, a gente tinha muito eventos, isso foi em 2009, e eles me mandaram para um congresso em Frankfurt, um congresso sobre eventos, marketing, tudo isso. E em 2009, o Orkut aqui estava no auge. A gente amava. Orkut, né? A gente amava os grupos. Essa você desenterrou ali. Mas a gente tem que lembrar como... Tem que lembrar. E antes do Orkut tiveram outros. Tiveram o MSN, ICQ. Então, a gente adorava, né? O nosso dia era tudo ali. E aí eu fui nesse congresso e eu lembro direitinho de um palestrante falando: quem não está no LinkedIn não existe. Eu saí da palestra e falei, o que é LinkedIn? E agora? E aí eu lembro que eu tava num stand que eu conheci lá um pessoal Índia, Portugal e tal, todos no Facebook, e eu no Orkut. Eu falava, meu Deus do céu, eu não tenho isso. Quando eu voltei desse congresso, eu falei, eu vou fazer o meu perfil nessas duas redes sociais. E eu avisei as minhas amigas, olha, eu estou saindo desse Orkut, ninguém sabe o que é esse Orkut. E foi muito legal que quando eu fiz o meu perfil, tanto no LinkedIn quanto no Facebook, isso em 2009, quase ninguém aqui tinha, mas eu tinha muitos amigos fora do Brasil que já estavam lá. Então eu comecei a reencontrar pessoas de fora, ou seja, essas redes eram mais populares no mundo, porque o Orkut foi popular apenas no Brasil e na Índia. Então, de fato, aí eu comecei a me conectar e a entender. Eu sempre fui muito curiosa, não só na parte digital, como na outra, assim, na parte analógica, né, digamos. Então, na época que eu fazia eventos, ou na época que eu estava na faculdade, estudar. Então, eu sempre fui a pessoa que
que vai fuçar, que eu sou curiosa, eu quero ver. Ah, não pode fazer isso, mas e se fizer? Eu sou a pessoa que eu prefiro pedir perdão do que permissão, sabe? Muito bom, muito bom. Então é isso. E aí, desculpa. Exato, porque daí, às vezes você faz e dá certo, a pessoa fala, ainda bem que você fez. Só que eu só tinha aquela oportunidade para fazer, né? Exato. Então, em eventos eu sempre fui muito ousada, sabe? Eu lembro que eu tomava umas chamadas, às vezes, eu falei, cara, mas eu só tinha aquela oportunidade de fazer. Então, enfim, e aí o Orkut foi foi, na verdade, a primeira vez, e antes de eu estar no INSPER, eu estava numa agência de eventos, e a gente tinha a conta da CNN. E a gente tinha que divulgar um concurso universitário de jornalismo para estudantes de jornalismo no Brasil. No Brasil. Só que eles estavam na segunda edição e a primeira edição não tinha sido muito boa a divulgação porque era um mundo analógico. Como que você vai mapear todas as universidades, né, de jornalismo do Brasil? Como você vai divulgar isso mandando cartaz para cada uma? Aí o que eu fiz? Eu criei um perfil de um jornalista no Orkut que começou a divulgar o concurso, fez um grupo e tal. Então, e aí foi 400% de aumento de número de inscritos. Nossa. Então, de fato, deu muito certo. Deu muito certo. E aí eu comecei a olhar para aquilo muito mais como uma ferramenta do tipo assim, olha, isso aqui tem o potencial de você vender mais, mostrar mais, do que, olha só as fotos dos meus amigos. Então, eu sempre tive esse olhar de mais negócios pro digital. E assim, na época eu vim num crescente onde eu não tive um curso para me ensinar. Eu vim aprendendo na marra. Na marra ali. Na marra. Então suando, vivendo e aprendendo. Então você testa, vê o que dá certo, vê o que não dá. Erra, tentativa e erro, exato, né? O tempo inteiro. E aí você vai criando um formato ali, você vai entendendo como que aquilo ali funciona, né? E aí, obviamente, o Facebook, veio a febre do Facebook. O LinkedIn é uma rede que muita gente não dá bola. Mas eu falo olha, se eu fosse vocês, eu olhava com isso com mais carinho, porque já ouvi isso. Tem eu até postei uma vez, o Ricardo Amorim, ele traz conteúdos diversos, não só de economia, né? E um dia, num podcast que ele participou, no Flow, ele falou que o alcance dele do LinkedIn passou de 1 bilhão. Ele falou assim, então eu estou chegando para o mundo, não só para o Brasil. Porque na hora que você falar de 1 bilhão, você está falando de uma população muito maior que a do Brasil. Pois é. E ele falou assim, quem não olha para isso está perdendo a oportunidade de chegar em mais gente, de falar com mais gente.